Quarta-feira, 10 de junho, bom feriado, à altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, antes de olharmos aí para alguns nomes que temos aí para falar. Só dar a nota que já está disponível no 00 o nosso Aposta ZZ. Fun fact, e isto é mesmo verdade, não é para defender o Serafim. Quando me falaram pela primeira vez deste jogo, já vou explicar o jogo, mas quando me falaram pela primeira vez, sempre me falaram como Apostase. Agora, 10 anos mais tarde, vieram-me dizer que não é Apostase, apesar de eu andar há 9 anos a falar do Apostase, afinal o nome é Aposta ZZ. Mas sempre me venderam isto como Apostase. Aliás, vou-vos confessar que aqui na redação nunca ninguém disse Aposta ZZ. Foi sempre Apostase. Portanto, eu vou continuar a chamar Apostase, apesar de o nome oficial ser Aposta ZZ. Mas para nós, aqui no Mercado Flash, é Apostase e não se fala mais no assunto. Bem, como é que é o Apostase? Alguns de vocês já jogaram algumas vezes. No verão fizemos o Apostase para a Liga, apoio de uma... Não posso dizer qual é a casa de aposta porque não é esta. Mas fizemos com prémios. Eu já não me lembro se eram prémios semanais, confesso. Mas, não, eram prémios semanais, exatamente. Prémios semanais e prémios finais. Portanto, é um jogo que é grátis e basicamente muito simples. Vocês só têm de adivinhar os resultados dos jogos do Campeonato do Mundo, porque este Apostase, eu se calhar não disse isto no início, mas é referente ao Campeonato do Mundo. Portanto, já podem fazer. O Campeonato do Mundo começa amanhã, portanto têm hoje e amanhã para fazer. Podem criar ligas, podem jogar apenas para o prémio final, podem criar ligas com os vossos camaradas e jogarem entre vocês. Nós, por exemplo, aqui tínhamos uma liga, cada um de nós dava €1 por jornada, portanto 34€, estamos a falar ainda da liga. Havia prémios para cada jornada e prémios finais. Eu, por acaso, por causa do nascimento da minha filha, acabei por, ali a final de abril, deixar de jogar, portanto não participei nas últimas 4 ou 5 jornadas e eu até estava ali terceiro, quarto, acabei por não conseguir sequer disputar os lugares de prémios. Portanto, está disponível, é só escreverem Aposta ZZ, para nós já sabem, a Apostase está também no 00 na secção Passatempos, se bem que eu acho que se entrarem agora no 00 aparece em grande o Apostase. Depois é só fazerem os vossos palpites, podem jogar com jokers, podem jogar, tem várias coisas que podem fazer, é o resultado, vamos aqui assumir o Portugal, República do Congo, podem ir ao resultado, vamos aqui colocar 2-1 para Portugal, mas depois o que diferencia bastante é acertarem na primeira equipa que marca, 2-1, vamos assumir que Portugal marca primeiro, e meterem o jogador que marca o primeiro golo. Esse é o grande bónus. E vamos aqui meter que é o Cristiano Ronaldo. Portanto, 2-1 para Portugal, primeira equipa a marcar Portugal, marcador Cristiano Ronaldo, o que quiserem fazer. Isto para todos os jogos. E os prémios, há prémios, eu se não estou em erro, o prémio final, para quem ganhar a classificação final, são €500. Nada mal para um jogo que é de borla. E há também as jornadas, portanto isto é por jornadas, vocês fazem para a primeira jornada da fase de grupos, fazem depois para a segunda jornada da fase de grupos, terceira jornada da fase de grupos, 16avos, 8avos, quartos, o normal. E portanto já está disponível, podem jogar aí a Apostase. Vamos lá então. No que diz respeito ao mercado, temos que começar por aqui, algumas oficializações, algumas clarificações no fundo, alguns carimbos. José Mourinho, o Benfica já comunicou ontem que o Real Madrid vai então acionar a tal cláusula de compra do treinador português, 15 milhões de euros é quanto o Benfica vai receber por José Mourinho, que acaba por ser uma venda, entre aspas, muito interessante para um treinador que não parece que tenha convencido particularmente. É engraçado a passagem estamos a falar do José Mourinho, se calhar o melhor treinador da história do futebol português, a passar pelo Benfica e foi absolutamente sem sal, foi absolutamente sem grande... Daqui a 10 anos ninguém se vai quase lembrar disto, de tão insosso que foi. Segunda passagem aliás, a primeira passagem do Mourinho pelo Benfica é mais impactante do que a segunda, porque toda a gente se lembra do 3-0 ao Sporting e de toda a situação, toda a gente se lembra da conferência do Sabri. Esta passagem do Mourinho pelo Benfica, sinceramente não tenho recordo, não me vai ficar na memória de todo. O Benfica pouco lutou pelo título, rapidamente ficou afastado das outras competições. Na Liga dos Campeões teve o brilharete. Acho que o grande momento é mesmo o jogo com o Real Madrid. Fora isso, sinceramente, não vejo
grande historial. Seja como for, José Mourinho vai então render ainda assim 15 milhões de euros ao Benfica. Para o seu lugar, vai assinar um contrato de 2 anos, em princípio, com o Real Madrid, pelo menos é o que se diz em Espanha. Quem assinou também um contrato de 2 anos, com mais um de opção, é Marco Silva no Benfica, o antigo treinador do Fulham, como sabemos, uma passagem de sucesso dentro do que é o Fulham, não é? O transformar o Fulham numa equipa absolutamente estável na Premier League é de grande valor. Ganha também o Championship quando chega ao Fulham. O Fulham queria que ele continuasse, oferecia ali condições aparentemente muito, muito boas. O Marco optou por deixar o futebol inglês e vir para Portugal, regressar a Portugal e neste caso ser treinador do Benfica. Marco Silva, que teve uma passagem de uma temporada pelo Sporting, curiosamente também não é uma passagem que tenha deixado uma grande história. É verdade que há uma conquista da Taça de Portugal, um jogo contra o Braga, mas a passagem do Marco Silva pelo Sporting é muito mais recordada por toda a história do Fato e da questão com o Bruno Carvalho, os empresários e o José Eduardo, portanto uma série de situações como treinador mesmo. Ficou em segundo lugar, é verdade, na altura o Sporting ainda estava a tentar reconstruir-se e ainda não fazia os investimentos que começou a fazer depois com a chegada do Jorge Jesus, mas Marco Silva vai ter então agora a oportunidade de começar um projeto Benfica, que é sempre um projeto atrativo, e vamos ver o que é que vai acontecer. Marco Silva então, que já estará a trabalhar no Seixal, e atenção, porque a época do Benfica começa já daqui a 15 dias, mais coisa menos coisa, portanto não há muito tempo para o Marco Silva começar a alinhavar ideias, e atenção, porque o Benfica tem de atacar mercado. Sabemos que há muitos nomes que podem sair, há muitos nomes que têm que chegar àquele plantel do Benfica. Vamos ver o que é que vai acontecer. Por falar em chegar, Silas Anderson foi oficializado então como reforço do Sporting, um médio dinamarquês, um jogador de 21 anos. É um jogador que eu não conheço muito. O que eu vi dele a nível de vídeos parece bom, mas digam-me um vídeo de best-of de jogador onde o jogador pareça mau, e com exceção do Piccini, já vos falei, é o pior vídeo de best-of de sempre. Silas Anderson então é reforço do Sporting, 7 milhões e meio. Vai ficar com um contrato até 2031, cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Internacional jovem pela Dinamarca, deixa os suecos do BK Häcken, onde em 2026, épocas anuais, levava 11 jogos, 3 golos. Em 2025, 46 jogos, 6 golos e 4 assistências. É um médio possante, 1,90 m. Portanto, parece-me o Sporting também partindo do princípio que sairá Yulman, sairá Morita, eventualmente Bragança. O Sporting está aqui numa reestruturação do meio-campo, já fez 3 contratações só para aquela posição do meio-campo, e ainda há a quarta, Rodrigo Salazar, que também pode atuar na zona central. Portanto, o Sporting aqui num grande processo de renovação, e Silas Anderson aparece aqui num novo perfil. Parece-me que o Sporting está aqui à procura de um perfil até mais parecido com o que o Futebol Clube do Porto fez. Portanto, jogadores mais possantes, Dumbiá, próprio Salazar, jogadores de possante, de transporte de bola, de músculo, de fibra. Vamos ver, Silas Anderson, temos que esperar para ver o que é que este jogador nos poderá dizer. Silas Anderson, que à partida será colega de equipa de Dumbiá. O problema é que Dumbiá tem muitos interessados, especialmente em Inglaterra. O Ousmane Diomande, eu disse Dumbiá, desculpem, Ousmane Diomande, era isso que eu queria dizer. Ele será companheiro do Dumbiá, que ainda agora chegou, portanto não há de sair do Sporting até ao início da temporada. Eu estava a falar de Ousmane Diomande, isto é assim é que está correto, o internacional Costa Marfinense, que pode ser um alvo histórico para o Leeds. A Inglaterra avança-se a ideia de que o Leeds poderá estar na iminência de apresentar uma proposta superior a 50 milhões de euros, que seria a maior proposta ou a maior contratação da história do clube inglês, para contratar o defesa central do Sporting de 22 anos, o internacional Costa Marfinense, que estará no Campeonato do Mundo. O Sporting já colocou a fasquia na casa dos 50, 60 milhões de euros. Portanto, vamos ver. E já sabemos que Crystal Palace, tem-se falado de vários clubes ingleses como estando interessados na contratação do central. É um central que eu pessoalmente gosto muito. Acho que tem tudo para ser o melhor central do futebol português. Se calhar o Kivior terá uma palavra a dizer, mas acho que o Diomande pode estar nesse nível. Não está ainda, mas poderá estar. E não está, se calhar porque este ano teve um bocadinho mais irregular. Lesões, a participação na CAN, que também lhe retirou ali um mês e pico, mais coisa menos coisa, ou um mês, vá. Portanto, acabou por, se pensarmos que, por exemplo, 24-25 faz 46 jogos,
este ano faz 31 jogos, um ano mais modesto. Alguns problemas físicos também condicionaram um bocadinho a sua afirmação. Ele ainda é muito jovem, tem 22 anos, portanto ainda tem uma margem muito grande. Acho que o Sporting seria um dos jogadores, se eu fosse ao Sporting, tentaria segurar. Obviamente, se houver aqui uma proposta de 60 milhões de euros, fica difícil. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos até ao Sporting Clube de Braga, porque o Braga oficializou um jogador. Deixem-me só abrir aqui a ficha dele, porque eu sem querer fechei as minhas fichas. Falamos de Denis Uzembazic. Já falámos aqui deste jogador. Ele chega do Colónia, chega a custo zero ao Braga. O Colónia mantém uma percentagem do passe, fala-se aqui na casa dos 20%, portanto o Colónia, o jogador estava a entrar no final do contrato, portanto o Braga contrata-o a custo zero e agora é reforço dos minhotos. Não conheço. Jogador bósnio, eu confesso que não estou por dentro do que é este jogador. É a segunda contratação do Sporting Clube de Braga depois da chegada do Diogo Travassos ao Minho. Aqui o Uzembazic vai assinar um contrato até 2031 e, portanto, vai ficar com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Camisola 23 é sempre um número interessante. Falamos aqui de um jogador que, como eu disse, é internacional pela Bósnia. É um médio-centro. Na última temporada no Colónia fez apenas 16 jogos, mas em anos anteriores era titular indiscutível. Esteve aqui, por exemplo, no ano de 2024, na época 24-25, 35 jogos ao serviço do Colónia e, portanto, o Sporting Clube de Braga continua a reforçar-se. O Braga, que estou curioso para ver o que é que eles vão fazer com a questão do avançado, porque tem Paulo Vítor, para mim, um dos melhores avançados do futebol português, a nível técnico, a nível de movimentações, porém não é um jogador de fazer 20 golos ou 30 golos ou o que é. Portanto, e o Braga já começa a precisar de um jogador que possa fazer mais golos, que possa, no fundo, transformar aquilo que é um jogo interessante, que tem sido um jogo interessante, em golos, em muitos golos. E para essa função há o interesse de um jogador que já foi falado para o Futebol Clube do Porto, Lucas Tassin. Lucas Tassin, internacional belga que pertence ao Saint-Étienne. O Saint-Étienne acabou por não conseguir subir de divisão para a Liga Francesa, para a Ligue 1. Perdeu no play-off de acesso a essa competição. O Lucas Tassin, 21 anos, na temporada passada 35 jogos, 11 golos e 7 assistências. É um jogador que está avaliado em 15 milhões de euros, portanto, para haver aqui uma contratação, certamente que o Braga terá de andar na casa dos 10 milhões de euros para contratar um jogador. É um jogador que tem muito mercado, não só em França, mas um pouco por toda a Europa. Vamos ver se o Braga consegue este avançado. Falamos então de um ponta de lança, 1,83 m, internacional, como eu disse, está há 2 anos no Saint-Étienne e tem marcou 12 golos na primeira época, 11 golos na segunda, portanto não são números de encher aqui as medidas, mas tem apenas 21 anos, portanto ainda tem aqui uma margem grande de progressão. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Lucas Tassin. Lucas Frederic Tassin, assim é que está correto, formado no Anderlecht, meus amigos. Custou 10 milhões de euros ao Saint-Étienne, portanto, cheiro-me que o Saint-Étienne, eu estava a falar de pelo menos 10 milhões. Não sei se só mesmo se o jogador quiser sair porque não está a jogar Ligue 1. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer. O que também teremos de ver se vai acontecer, mas aparentemente está muito bem inclinado. É a ida de César Peixoto para o futebol inglês, nomeadamente para o Wolverhampton, a equipa que ficou no último lugar da Premier League e, portanto, caiu para o Championship, mas vai ser aparentemente uma equipa que vai apostar no Championship para tentar voltar à Premier League, onde esteve durante alguns anos. O César é um treinador que fez uma excelente temporada no Gil Vicente, especialmente os primeiros 2 terços, digamos assim. Depois as coisas acabaram por algumas saídas, a saída do Pablo, algumas lesões também, jogadores que foram para cá, a coisa acabou por não ficar tão estável na reta final do campeonato. O Gil até acabou por perder um bocadinho o comboio que lhe poderia ter dado o acesso às competições europeias, se bem que essa luta entre o Gil Vicente e o Famalicão até de nada iria servir por causa da vitória do Torrense na final da Taça Portugal. O César Peixoto, então, tem ainda contrato com o Gil Vicente, é um treinador de quem se falou para vários clubes. Até o nome dele foi um bocadinho aqui atirado para dentro do carrossel de possibilidades para o Benfica. Acabou por também não ter muita tração essa possibilidade, mas o César é um dos bons treinadores do nosso futebol, 46 anos, poderá estar a caminho da sua primeira experiência como
treinador no estrangeiro, logo no Championship, um dos campeonatos, diria, mais difíceis do futebol europeu. O César, que já passou em Portugal por Varzim, Académica, Chaves, Moreirense, Passos, Moreirense outra vez, e estava há uma temporada e meia no Gil Vicente, onde se calhar esteve o seu... Se bem que ele no Moreirense acabou por ser despedido de uma forma um bocadinho estranha, mas nesta equipa do Gil Vicente, sim, o César Peixoto acaba por fazer a sua melhor prestação e, portanto, vamos ver se isso lhe vai valer a ida para o Championship e, nomeadamente, para o Wolverhampton, que tem um histórico já grande de treinadores portugueses. E já que estamos em Inglaterra, vamos subir do Championship para a Premier League para falar de Emiliano Martínez, o guarda-redes do Aston Villa, internacional argentino, que está com a Argentina no Campeonato do Mundo. Curiosamente, eu não sabia que ele estava condicionado, em dúvida. Quando estava aqui a preparar o mercado é que me apercebi. Confesso que não apanhei essa situação. Ora bem, o que é que se diz? Em Itália garante que Emiliano Martínez vai ser jogador da Juventus. O que é estranho nisto? É que o Emiliano Martínez ainda tem mais 3 anos de contrato com o Aston Villa. Mas a Itália garante que ele vai a custo zero para a Juventus. Ora bem, esta vontade do Emiliano Martínez de regressar a um grande clube do futebol europeu não é nova. Ele já jogou no Arsenal, sem grande sucesso. No verão passado, quando ele faz o último jogo pelo Villa, na época passada, ele chora e anuncia que a despedida, despede-se dos adeptos e dizia-se que ele ia para o Man United e que estava tudo fechado no Man United. Entretanto, isso não aconteceu. Agora aparece aqui a vontade aparente do Emiliano Martínez de ir para a Juventus e a Juventus contratar o Emiliano Martínez. Ora, eu compreendo isto tudo. Juventus, Emiliano Martínez, sim senhor, um casamento bonito e tal. Mas o Aston Villa tem o jogador sob contrato. Portanto, esta ideia de que ele vai a custo zero para a Juventus é no mínimo estranha. Pode-me estar a falhar aqui algum tipo de informação, mas a Itália garante que a coisa está muito bem inclinada para isso. Vamos ver. Emiliano Martínez, um guarda-redes que realmente quando chegou a Aston Villa chegou a níveis de grande qualidade, que teve obviamente o pico no Campeonato do Mundo de 2022, onde ele foi absolutamente soberbo, e portanto vamos ver o que é que vai acontecer. É um guarda-redes que eu não sou particularmente fã, mas reconheço que realmente no Aston Villa as coisas lhe sorriram bem. É um guarda-redes que, ao serviço do Aston Villa, por exemplo, conquista a Liga Europa pelo Villa, e portanto vamos ver se vai então jogar para a Juventus. Eu acho que esta coisa do custo zero não estará certa. Posso ter interpretado mal? Não me parece, porque o Aston Villa tem que se defender daqui de alguma forma. Vamos ver. Uma história para acompanharmos certamente ao longo das próximas semanas. Se calhar, muito provavelmente, depois do Campeonato do Mundo, a coisa poderá fazer-se com mais certeza, dizendo, como eu disse, que o Emiliano Martínez não é a primeira vez que pede para sair. Para fechar, mantemos-nos na Premier League e o regresso eventual de Marcus Rashford ao Manchester United. Recorde-se que o Rashford, até por problemas com Ruben Amorim, já há 1 ano e meio que tem andado a ser emprestado. Primeiro ao Aston Villa, depois ao Barcelona. No Barcelona as coisas não lhe correram particularmente mal. Aliás, não lhe correram mal, correram-lhe bem, podemos dizer assim. Foi importante na conquista do campeonato. Estava só aqui à procura dos números. Rashford... marca até no derby que dá o título, no clássico que dá o título frente ao Real Madrid, ele marca um dos golos, 49 jogos, 14 golos, 12 assistências. Ora bem, o Barcelona tinha uma cláusula de compra do Marcus Rashford na casa dos 30 milhões de euros. Em Espanha garante-se que não vão acionar essa opção e o Rashford vai então ser, entre aspas, devolvido ao Manchester United. O engraçado é que o Rashford só tem 28 anos, portanto ele ainda poderá dar muita coisa ao Man United e o Man United precisa de talento. Portanto, estou curioso para ver se o Michael Carrick não dará aqui uma oportunidade mais concreta ao Rashford de se reafirmar no Manchester United. Sabemos que quando ele sai para o Aston Villa, sai também porque as coisas com o Ruben Amorim não estavam bem. Dito isto, Rashford então não deverá continuar no Barcelona, vai regressar ao Man United. Estou curioso para ver se terá uma oportunidade de se remostrar aos Red Devils e ficar no plantel, até porque ele não tem contrato mais 2 anos até junho de 2028. Bem, meus amigos, estamos conversados. Não se esqueçam de jogar ao Apostase, está aí disponível, é grátis. Eu se calhar vou pôr na descrição o link. Vou pôr o link na descrição, seja nas plataformas, seja no YouTube. Eu não sei se no YouTube consigo pôr o link, mas eu vou tentar pôr. Se der, deu. Se não der, Apostase, aposta ZZ, Apostase.
no Google chegam rapidamente a isso, ou então vão ao site do 00, está por lá. Bem, voltaremos amanhã, não sei se serei eu, alguém estará por cá amanhã. No que diz respeito a mercado e estudos, está em 00.pt e o meu nome é Igor Gonçalves.